Boa tarde, gente. Boa tarde, Cláudia, novamente. Boa tarde, Vitória, novamente. Eu sou o professor Luiz Marcilon, doutorando da UFPE em Educação Contemporânea, psicólogo de formação e atualmente eu estou também docente da AESA, Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, onde eu estou dando aula nos cursos de pedagogia e psicologia. Boa tarde, Norma. Perdão. Então, já desde o semestre passado, quando iniciou o programa do Pré-Pós, que a gente fica com essa incumbência de conversar com vocês sobre essa questão da escrita, né? Assim, o título já traz essa questão bem sugestiva. E se eu não conseguir escrever, né, discussões sobre o bloqueio da escrita. Então, a gente vai trazer alguns pontos para a gente refletir, e aí eu deixo bem aberto para, na hora que vocês quiserem interromper e comentar alguma coisa e trazer algum questionamento também, fiquem bem à vontade para a gente fazer um diálogo, já que são poucas pessoas aqui na sala, né? Então, sintam-se todas muito bem-vindas e bem à vontade para essa nossa interação. Eu estou esperando o Lucas retornar, que eu acho que ele saiu e aí não está tendo a projeção do arquivo para a gente seguir um norte. E aí vamos ver se ele entra novamente. Enquanto isso, eu queria ouvir vocês, queria que vocês dissessem para mim um pouquinho de vocês, qual é a formação de vocês, o que é que vocês estão fazendo, e da vida, de pesquisa, de estudos, qual é a intenção de vocês aqui no Pré-Pós, para a gente ter uma aproximação maior. E aí eu queria saber quem gostaria de iniciar aí, falando um pouquinho da sua apresentação. Boa tarde, professor. Eu sou Cláudia, eu sou da cidade de Caruaru. Eu sou formada em design pela UFPE, pelo Centro Acadêmico do Agreste. E já faz alguns anos que eu me formei e de um tempo para cá eu comecei a pesquisar sobre cultura visual e educação, e durante a minha graduação eu pesquisava processos históricos em fotografia, processo de revelação, né? Aí, no caso, como essas práticas artísticas alternativas, né, poderiam contribuir para a cultura visual e educação. Maravilha, Cláudia, muito bom. E aí, assim, eu vou estar durante a apresentação falando um pouco da minha dissertação do mestrado, lá no CAA também, em Educação Contemporânea. E eu pesquisei no mestrado corpas travestis, né? O título da minha dissertação é Saber, Poética e Transgressão, as figurações estético-gestuais da corpa por artistas travestis e transexuais. E eu usei muito da imagem visual, né? Assim, as performances que elas apresentavam, a vestimenta, a questão do... Né? Tudo isso foi muito bem analisado na minha dissertação, e aí eu acho que a gente vai ter uma boa interação com você também nesse processo, né? Que bom. Valeu, brigadão. Quem Obrigada também. vai? Temos aí Vitória e a Norma estava, mas eu acho que a Norma saiu. Não, estou. Ah, tá aí. Pronto, eu não tinha lhe visto. Vai lá, Norma. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Eu sou formada, eu tenho duas formações. Eu sou formada em letras, pela ESA, César, e eu sou formada em direito também. Atualmente, eu me formei em direito na Faculdade dos Guararapes. Hoje ela é a universidade, né? Ela está sediada no Recife, na região metropolitana, né? Porque, na verdade, ela fica ali em Jabotão, nos Guararapes. Sou advogada, já sou formada também há um certo tempo, e eu pretendo, de fato, ingressar no mestrado. Foi uma vontade que foi um pouco adiada, por circunstâncias da vida, né? Mas agora eu estou pesquisando. Eu também faço parte do grupo de retórica jurídica da UPE.
Então, meu mentor lá é o professor Pablo Falcão. A gente estuda discursos, né? Estuda retórica jurídica e toda a questão do discurso do discurso, na verdade, como é que eles... E a gente também analisa a decisão, né? Como é que os juízes julgam, né? Que os juízes decidem. E, atualmente, eu pesquiso sobre território. Eu comecei com regularização fundiária, né? Com toda essa questão que no Brasil é histórica, né? E tudo, migrei do direito privado, né? De posse, propriedade, essas coisas, para o direito público, porque aí entra toda a questão da função social da propriedade, essas coisas e tudo. E fiz também pós-graduação na UPE, né? Aí, hoje, essa aula para mim vai ser muito boa, que é como destravar, porque eu estou com o meu artigo travado para terminar após, bloqueou, e eu acho que por o excesso, né, de, de fontes que eu tive, eu não estou sabendo terminar. Então, eu tenho que transformar isso em um artigo, não em uma dissertação, nem em uma tese. Aí, estamos aqui, né, para trocar experiência. Maravilha, Norma, que bom, que bom. E aí, assim, essa coisa de lidar com o discurso tem muito a ver também com a escrita, no sentido não só a partir da questão de que o que você vai escrever é o que você fala, é o que você pensa, mas também precisa dar uma representação para esse discurso, né? E a escrita é uma forma de dar essa representação, né? Eu espero poder ajudar, eu espero poder dar essa contribuição para que você consiga aí dar esse salto aí na produção do seu artigo e quem sabe depois também, né, o próprio projeto de entrar, de ingressar no mestrado. Vamos lá, vamos tentar contribuir. Vitória? Boa tarde. Desculpa não ligar a câmera. Normalmente eu não ligo, porque quando eu ligo a minha internet fica muito... Tranquilo, eu compreendo. Eu estou no último período de engenharia de produção. Eu faço na ACES, né, através do ProUni. E aí, eu sou de Altinho. Durante a minha graduação, eu fui por várias linhas de pesquisa, assim, economia alternativa, qualidade, sustentabilidade. E agora, para o mestrado, eu queria entrar em gênero, raça, mercado de trabalho. E eu estou no momento da vida que eu estou praticamente sem tempo. Então, assim, minha pesquisa está totalmente parada, porque eu peguei 2 estágios agora. Tenho que terminar o TCC. Então, assim, essa aula vai ser muito importante também para eu conseguir organizar meu tempo e esse bloqueio que sempre tem. É incrível. Sempre que eu estou terminando alguma coisa, minha mente simplesmente para. Esse bloqueio é um dos processos que a gente precisa desconstruir, digamos assim, sabe, Vitória? Eu vou falar para vocês, eu comecei exatamente quando eu entrei no mestrado, em 2019, eu passei muito tempo parado, né? Assim, eu me graduei em 93, em 2000 fiz a pós, aí só em 2019 é que eu fui tentar o mestrado. Não, já havia tentado o mestrado em 2004 na UFPB, comecei, mas eu morava em Fortaleza na época e o deslocamento ficou muito complicado. E aí, quando eu entrei no mestrado em 2019, eu entrei com essa questão desse bloqueio, no sentido, gente, de que a própria academia, a forma como nos é ensinado a metodologia, a forma como nos é passado a produção acadêmica, ela é passada para a gente de uma forma de muito enrijecimento, de um aprisionamento onde a gente tem que seguir as normas, a gente tem que estar pautado pelo que o meio acadêmico exige. Às vezes, são os próprios orientadores, são os próprios professores que dizem que a gente, se não fizer a questão de seguir essas normas, a gente vai estar fugindo do campo científico, né? A gente não está produzindo academicamente. Isso nos assusta, isso nos deixa realmente... Né? E aí a gente se vê de uma forma que a gente tem que dar conta de uma linguagem que não é nossa.
né? A gente tem que se apropriar de uma linguagem de um outro, fazer dessa linguagem do outro a nossa linguagem, e nem sempre a gente tem essa conexão, né, em termos dessa linguagem, em termos desse discurso aí, como a Norma estava trazendo aí. Então, o que a gente vai buscar olhar hoje, principalmente, nesse início da nossa conversa, é uma reflexão do que é escrever. Inicialmente, a gente tem que partir disso. O que é escrever? O que a gente traz na nossa constituição de aprendizagens, desde a época da escola, é a ideia de escrever como se fosse a repetição de algo que já estava pronto. A nossa criatividade, ela foi muito poldada, ela foi muito, como é que eu posso dizer? A nossa criatividade, ela foi muito, além de poldada, ela foi muito reduzida. Não era permitido você fazer uso dessa criatividade individualizada, né? Dessa sua potencialidade. Então, o nosso escrever fica muito limitado. E aí, quando a gente chega no meio acadêmico, a gente se sente mais distante, se sente mais impotente, a gente se sente mais incapaz, porque essa linguagem acadêmica, ela não é ensinada no nosso cotidiano, ela não é ensinada na nossa experiência acadêmica, na nossa experiência escolar, digamos assim. Então, entrar nessa produção acadêmica é algo que eu considero traumático, no sentido de que você tem que se adequar a algo onde você não pode ser você, né? Onde você não pode exprimir a sua criatividade, as suas potencialidades, e aí isso deixa uma certa condição. Pronto. E aí a primeira reflexão para iniciar nossa conversa é essa, né? O que é escrever na realidade? Eu vou, durante essa tarde, apresentando, à medida que a gente vai passando os slides, eu também trouxe, dentro da minha produção da dissertação, alguns escritos onde eu me permiti a deixar fluir a escrita, e aí foram surgindo poemas. Eu, na adolescência, eu escrevia alguns poemas, eu escrevia algumas poesias, mas aí, à medida que a gente vai entrando no meio acadêmico e vai entrando no campo profissional, a gente vai perdendo um pouco dessa sensibilidade, a gente vai perdendo um pouco desse dom criativo e poético, né? E aí, como a minha dissertação ela tem no próprio título, né, saberes, poéticas e transgressões, eu tinha que desenvolver esse lado poético dentro de mim também, porque quando a gente desenvolve uma pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa exploratória, mesmo que seja uma pesquisa bibliográfica, naquele trabalho tem que estar expresso o que nós somos, tem que estar expresso a nossa condição de existência, o meu interesse, o meu desejo, a minha vontade, tem que estar expresso naquele trabalho. Porque mesmo na pesquisa bibliográfica, o que eu vou estar retratando que seja de autoria de outras pessoas é algo que me mexe, é algo que me atravessa, é algo que me desconstrói, me mobiliza, me movimenta. Então, eu preciso partir dessa ideia de que o escrever ele tem que partir, é um processo de fora para dentro, mas que de dentro para fora, perdão, é um processo de dentro para fora, mas que eu preciso exatamente visualizar o que é que eu estou querendo objetivar, o que é que eu estou querendo alcançar. Então, quando a gente pensa no que é escrever, a gente tem que pensar que a escrita ela é ou ela está sujeita a uma infinidade de possibilidades. Você pode escrever as coisas mais absurdas, as mais infinitas, as mais possíveis, tanto em relação ao sentido da escrita, quanto em relação à forma da escrita. Tá? E aí eu vou colocar algumas partes do meu trabalho aqui para vocês verem mais ou menos como foi, porque eu fiz uma desconstrução total de mim, primeiro, da minha escrita enrijecida, como eu estava falando, da minha escrita aprisionada por esses moldes exigidos pelo campo acadêmico, e aí eu tive que desconstruir isso e reconstruir um novo modo de produzir essa escrita. Uma escrita mais livre, uma escrita mais liberta, mas, ao mesmo tempo, uma escrita que desse conta dos meus questionamentos, que desse conta da minha pergunta, que desse conta do que eu estava ali pesquisando, que desse conta, mas com uma certa liberdade, com uma certa flexibilidade, né? De atender a essas possibilidades que a escrita pode alcançar. E aí o meu trabalho ele é dividido assim.
quando eu fui fazer a escrita, eu procurei do lado, na parte da folha, da escrita, a justificação do texto, eu alinhava à direita, na justificação do texto, as produções minhas, as minhas poesias, os meus pensamentos, as minhas imagens, as minhas imagens visuais, fotografias e tal. Centralizado era a escrita das meninas que participaram da minha pesquisa, as travestis que estavam envolvidas na pesquisa. E aí estavam os poemas delas, as escritas, as fotografias, as imagens, estava centralizada. E alinhado à esquerda estava já dos autores já consagrados e dos autores que já tinham postos alguma coisa de escrita, de imagens. Então, cantores, né? Eu faço muito uso de música no meu texto, então eu começo... Tanto os títulos do meu trabalho são trechos daquela música Preciso Me Encontrar, né? Que a Lineker regravou, que é um samba do Cartola e tal. E aí eu venho trazendo músicas da Lineker, músicas de Legião Urbana, músicas de Rita Lee, músicas que me atravessaram, músicas de Ney Matogrosso, que me atravessaram desde a minha infância. Então, veja que há aí uma liberdade onde eu faço essa confluência de alinhamento à direita, o que é meu, centralizado das meninas da pesquisa, e à esquerda, né, os autores, artistas que já têm um nome, que já têm uma produção. Veja que eu não estou me equiparando a ser um artista, mas a partir do momento que eu vejo que a minha escrita ela está condicionada a diversas possibilidades, eu começo a produzir a ideia de que a minha expressão pela escrita é uma expressão artística. Escrever é arte e é uma expressão artística também. Então, escrever não é somente você alinhar frases, não é somente você encadear ideias e pensamentos. Escrever é muito mais um exercício de criação, é muito mais um exercício... E aí a gente precisa desconstruir esse amarramento que é dado a nós para que a gente possa produzir uma escrita de não somente de criação de texto, mas de criação também de um escritor. Nós precisamos nos criar enquanto escritoras, enquanto escritores. É necessário, quando eu falo da história da desconstrução, existe um autor que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas se não, futuramente eu espero ver vocês no mestrado, no doutorado, vocês vão conhecer mais proximamente ou algum curso, que é o Derrida. O Jacques Derrida, ele fala da desconstrução, mas a desconstrução que o Derrida traz, a ideia que ele traz de desconstrução não é a desconstrução de demolir, sabe, de desfazer, mas é uma desconstrução de reestruturar, de produzir. É uma desconstrução no sentido de evoluir também. E aí a escrita tem que passar por esse processo, tá? E aí a escrita no campo acadêmico, ela é, em contrapartida, é isso que eu estou propondo para vocês, de vocês se permitirem a se criarem como escritoras, de criarem não só o texto, mas criarem a vocês mesmas como escritoras. Em contraposição a isso, a gente tem que ter a consciência de que a escrita no campo acadêmico, ela é uma escrita que a gente considera ela como sendo uma estrutura estruturante. Sabe? É uma escrita do meio. É como se o meio acadêmico fosse nos estruturar de uma forma estruturante para a gente corresponder ao que eles querem. E aí, quando eu fui defender o meu trabalho, eu não fui questionado pela banca, porque a banca, graças a Deus, ela era muito aberta, e meu orientador perfeito também, mas quando eu fui para a publicação do meu trabalho, porque o meu trabalho foi avaliado como já indicado para publicação imediata. Então, quando eu fui para a publicação do meu trabalho, a biblioteca da UFPE questionou por que não está nos moldes acadêmicos, por que não está justificado, o alinhamento justificado. Por que tem escritas alinhadas à direita, por que tem escritas alinhadas centralizadas, e por que tem... Né? Por que os títulos, eles, de cada seção, de cada capítulo, ele era inserido dentro de imagens? Por que não era apenas a imagem reduzida e o título em cima? Então, vieram vários questionamentos. E aí eu fui argumentando e contra-argumentando, porque o meu trabalho, o título já dizia, é um trabalho que trazia saberes, poeticidade e transgressões. E a escrita ela tem que ser transgressora.
Então, a gente tem que se permitir a esse processo de quebrar essa estrutura estruturante. Também outra questão do meio acadêmico é que essa escrita do meio acadêmico ela tem um poder simbólico muito grande, porque o que você escreve na academia como eu posso dizer, ela vira um capital nas universidades, sabe? É um capital que é regulado. Você é reconhecido na academia pelo que você produz. E se você produz algo que não está condizente com o que a academia predetermina, você vai ser excluído. Ou você vai ser criticado, ou você vai ser questionado, ou você vai ter a sua escrita minimizada, o valor da sua escrita vai ser um valor mínimo, né? Então, essa regulação que a academia dá da nossa escrita é um negócio muito sério e muito preocupante, porque se torna um controle excessivo das nossas emoções, se torna um controle excessivo dos nossos sentimentos. Poxa, eu estou pesquisando, eu sou um pesquisador, e eu não tenho a liberdade de escrever aquilo que me mexe, aquilo que me atravessa, aquilo que me emociona. Eu tenho que ser frio, eu tenho que ser neutro, né? Porque a academia bate muito nessa história da neutralidade, né? E aí, outra questão que foi muito do meu trabalho no início foi questionada é porque o meu trabalho é todo em primeira pessoa. Sou eu, Marcilon, que estou dizendo. Eu penso isso, eu pesquisei isso, eu digo isso, eu afirmo isso e tal. E aí vem a história da academia dizer, não, esse eu não deve ser tão aceito. Você tem que trazer no impessoal, pensa-se isso, cria-se isso. Não, peraí, o trabalho é meu e aí eu tenho que colocar e imprimir a minha condição. E aí o que é que eu quero dizer para vocês, o que é que eu quero dizer com isso, né? Que assim, nós somos muito regulados, né? E para nós termos uma validação da nossa escrita na prática, uma validação neutra, objetiva, até científica, como eles dizem, a gente tem que se adequar a essas normatizações. E aí eu quero dizer que a gente pode e deve quebrar isso a partir do momento que a gente comece a se enxergar como criadores de uma escrita que é artística, como criadores de uma escrita. Aí você pode até dizer assim, Marcilon, eu não sei fazer poesia. Eu disse, não é literalmente fazer a poesia, mas é você deixar a sua poeticidade interna, a sua sensibilidade sair e fluir na sua escrita, nas palavras que você vai produzir ali. Deixa o teu pensamento fluir, deixa o teu pensamento sentir, deixa o teu sentimento, a tua sentiência, como se diz, você posta no papel, você posta na digitação do computador, e aí é a forma como você encontrar que lhe deixe mais confortável, evidentemente. Então, em contraposição a essa regulação acadêmica, nós temos que pensar na possibilidade de uma escrita na arte que vai ser um antagonismo dessa regulação, né? Dessa regulação científica. Pensar mesmo nessa escrita emotiva, numa escrita livre, subjetiva, no sentido de que representa os teus processos, que representa as tuas identificações, fazer uso da linguagem metafórica, porque a linguagem metafórica ela é representativa desse imaginário, né? Uma linguagem alusiva, expressiva, e aí isso tudo vai se atrelar a um processo de prazer de escrever. Isso vai vir quando você se permitir a escrever com essa emoção. E aí eu lembro, no primeiro texto da minha dissertação que eu mandei para o meu orientador, ele virou para mim e disse assim, Luiz, gente, algumas pessoas me chamam de Luiz, outros de Marcilon, então fica à vontade. Aí o meu orientador disse, Luiz, eu não estou vendo você nesse trabalho. Eu quero lhe ver no trabalho. Eu quero ver você aí eu, puxa vida, aí eu comecei a chorar aqui em casa sozinho. Meu Deus, eu dentro do meu trabalho, como é que eu vou me pôr, como é que eu vou me colocar dentro do meu trabalho? E aí eu fui fazendo algumas leituras, fui descobrindo que escrever é estar com o corpo nessa escrita, o corpo faz parte desse processo, escrever é você ter essa sensibilidade poética. E aí eu comecei, não no computador, mas eu peguei um caderno e eu mesmo fui escrevendo ali no caderno algumas coisas minhas. Ele pediu para eu fazer uma autobiografia,
que é uma outra atividade que eu posso sugerir a vocês. Comecem por uma autobiografia, comecem lá das primeiras memórias de vocês, não é diário, não é relembrar, mas assim, uma autobiografia de relembrar situações emocionantes, situações vividas, situações significativas que você viveu desde a infância, e vai escrevendo essa pequena autobiografia, e aí você vai começando a se enxergar. E aí, depois que eu fiz essa primeira autobiografia, eu comecei a associar isso com o meu trabalho. O meu trabalho, ele está relacionado com o gênero, ele está relacionado com as questões sociais, ele está relacionado com a existência das mulheres travestis, das pessoas travestis, né, transexuais. E aí veio o questionamento: poxa, você não é uma travesti, como é que você vai fazer um trabalho assim? Como é que você vai escrever um trabalho onde você não é uma travesti? E aí veio essa pergunta, eu fui conversar com o meu orientador, ele disse: sim, você não é uma travesti, mas você é uma LGBT. Eu sou homossexual, eu tenho uma família homoafetiva, casado, eu sou o primeiro casamento gay de Arco Verde, primeiro casal a adotar uma filha em Arco Verde e tal. E aí ele disse: escreva sobre isso e veja como isso tem a ver com o seu trabalho. Veja como isso tem a ver com o que você é o seu trabalho. A sua pesquisa é o que você é. Né? E aí, quando Cláudia fala aí da questão dos trabalhos visuais, né, ligando essa leitura, é o seu trabalho, que é você que tem que estar nesse trabalho, sabe, Cláudia, de você se enxergar nesse processo. Quando Norma traz a questão do discurso, dessa leitura que esses discursos trazem, principalmente no campo do direito, você tem que estar nesse trabalho, sabe, Norma? Você tem que estar nessa produção desse artigo, de uma forma que você se insira aí dentro desse processo. Então, começar a escrever sobre você e fazer um link disso com a tua produção é um caminho, sabe? É um caminho que pode dar um direcionamento maior. Por quê? Porque existe um autor, Jack Barbalete. Jack Barbalete aponta, numa citação dele, que ele diz que a emoção ela tem uma base ou um fundamento nas relações sociais e na nossa realidade de experiência individual. Ele diz mais ou menos isso. E aí isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente se propõe a desenvolver um estudo, se a gente se propõe a desenvolver uma pesquisa, ela vai partir da nossa experiência de vida. Ela vai partir a partir do que eu sou e do que eu vivi até aqui. O que é que me levou, por exemplo, a buscar desenvolver uma pesquisa envolvendo pessoas travestis e a expressão de suas artes? Eu não sou uma pessoa travesti, eu sou um homossexual, mas não sou travesti. Né? E aí isso veio a partir de um projeto que eu desenvolvia na faculdade, que eu dou aula, que é a ESA, no curso de psicologia, de levar meus alunos de psicologia para atender pessoas LGBTQIA+. E aí, no atendimento dessas pessoas, a gente encontrou algumas pessoas travestis nesse atendimento que diziam o quanto que era mais sofrível para elas, porque dentro das letrinhas LGBTQIAP+, as travestis são as que mais sentem, são as que mais sofrem, são as que são mais objetificadas, digamos assim, são as mais excluídas. A existência delas é praticamente inexistente. E aí me despertou isso no sentido de que eu precisava dar voz, de que eu precisava representar, porque durante muito tempo, aí analisando com a minha história de vida, durante muito tempo eu fui subjugado, durante muito tempo eu fui calado, durante muito tempo eu fui massacrado por essa dominação em não deixar ser eu quem eu era. Né? E aí, ao fazer essa associação com a pesquisa e entrar no campo acadêmico, a gente vai percebendo que a academia também não deixa a gente ser quem a gente é. Esse é um ponto para a gente refletir. Né? Assim, o que é que eu preciso olhar para mim para aprofundar os meus estudos, porque os meus estudos eles dizem tudo de mim. A minha pesquisa diz tudo de mim também. Sabe? Então, é uma saída para a gente quebrar esse contexto acadêmico, porque até então a gente tem sido silenciado por essa normatização acadêmica que o orientador ou o próprio curso diz, tem que ser assim, assim, o formato de artigo é esse, tá. Se você não seguir esse formato de artigo, você vai ser questionado, você pode até ser reprovado, você pode até não ter
a sua conclusão de curso. E aí você se sente preso, você se sente silenciado, é apagado, o teu aspecto emocional é apagado. Inclusive, você não pode nem registrar esse desequilíbrio emocional que dá quando você recebe essa pressão. Porque a gente é pressionado, e aí isso dá um desequilíbrio emocional, e aí talvez venha aí a justificativa, sabe, Norma, Vitória, Cláudia, essa justificativa para a gente se bloquear, para a gente se sentir incapaz, para a gente se sentir inoperante, porque a exigência é muito maior do que a compreensão. Né? É muito difícil. É muita sorte quando você se depara com um orientador que traz essa compreensão e que traz esse olhar para você. Pare, olhe, veja como é que você está se encaixando nessa pesquisa, veja como é que essa pesquisa, o que é que essa pesquisa está representando de você, e aí também quebrar, inclusive, essa ordem normativa de que o artigo ele tem que seguir introdução, fundamentação teórica, metodologia e tal. Eu, pelo menos, quando eu oriento os trabalhos de pesquisa e construção de artigos dos meus alunos em TCC, eu viro para eles assim, olha, faz uma introdução bem breve, joga a metodologia e depois você discorre. Você vai para a fundamentação teórica e na fundamentação teórica você faz uma junção com a discussão dos resultados. É uma coisa só para mim. Porque dá uma mobilidade, e para quem vai ler, o que é importante é a metodologia, porque ela vai dizer o que é que você está fazendo, como é que você fez, como é que você chegou aos resultados. Aí a grande maioria dos artigos que a academia coloca é que os resultados é lá no final. Discussão e resultados lá no final. Poxa, e a metodologia também. Não, você explica primeiro a metodologia, explica primeiro o que é que você está fazendo, como você fez, como você articulou a sua pesquisa, como você aprofundou os questionamentos para encontrar as respostas para a sua pergunta problematizadora, e depois você vai para a discussão junto com a fundamentação teórica, porque você discutir uma coisa tem que estar para lá da fundamentação teórica. Né? Então, são essas possibilidades, e aí nisso, sempre com um cunho de poeticidade, com um cunho de sensitividade também. Porque, assim, quanto mais a escrita da gente é um produto, e esse produto, dentro da academia, quanto mais ele estiver desligado das subjetividades, mais ela vai incorporando um caráter produtivista, mais ela vai incorporando esse poder sobre nós, de produzir. Calma, vamos produzir, mas vamos produzir com a qualidade da nossa expressão, com a qualidade da nossa escrita, tá? Bom, esse é o primeiro ponto, né? O que é escrever? É trazer a sua subjetividade, é trazer a sua poeticidade, é trazer também um cunho transgressor nessa escrita, é trazer as suas verdades para o seu texto científico. Tá? Um segundo ponto que está ligado a isso, do que escrever, é quem escreve. Tá? E aí você tem que se olhar agora. É um trabalho quase que psicológico, sabe? De olhar para você e olhar quem sou eu, escritora, quem sou eu, poeta, quem sou eu, leitora da realidade, porque desenvolver pesquisas é você ter leitura da realidade, né? Você vai pesquisar e vai obter leituras da realidade. Então, existe um autor chamado Dilthey, John Dilthey. O Dilthey, ele coloca que no âmago dessa compreensão que a gente tem de mundo, a forma como a gente vai narrar esse mundo está muito ligado à forma como a gente vive a nossa vida, sabe? Então, compreender o mundo, ter essa leitura de mundo, exige eu ter a compreensão de que eu sou humano, de que eu posso também estar falhando, de que eu posso também errar, de que a minha escrita pode também seguir por um caminho não tão coerente, e aí eu preciso estar atento, né? Fazer essas releituras do que eu estou escrevendo, fazer essas releituras de mim, né? Porque à medida que a gente vai avançando
no conhecimento que a gente, quanto mais leituras a gente vai adquirindo, quanto mais conhecimento a gente vai absorvendo, mais a gente vai tendo uma nova produção de narrativas, mais a gente vai tendo uma nova produção de leitura de mundo, né? Então, quando a gente pensa em uma dimensão mais poetizada, uma dimensão mais poética da linguagem, a gente vai pensar também nos enunciados que essa realidade ganham. E aí, a Norma falando do discurso, eu me lembro que dentro do discurso a gente precisa compreender os enunciados. E quando a gente faz uma leitura do mundo, o que é dito para a gente, os enunciados que são ditos para a gente, né? Quando a gente faz uma leitura de um livro, os enunciados, os postulados teóricos daquele autor, eles estão dando a gente a possibilidade de constituir uma nova leitura desse mundo, estão dando a possibilidade de a gente constituir uma nova leitura de nós mesmos também. Eu lembro que quando eu comecei a ler Deleuze, eu tinha uma dificuldade de compreensão muito grande de Deleuze, mas ao mesmo tempo eu me sentia cutucado por ele, desafiado, né? E aí mexia comigo, me movimentava, me mudava de uma forma tal que eu queria mais, que eu queria ampliar, que eu queria. E aí eu comecei a ter outros olhares da vida, comecei a ter outros olhares do mundo, né? A realidade começou a ter outros enunciados, outros discursos, digamos assim. E aí eu comecei a perceber que a minha escrita ela estava também dando respostas para alguns desejos. Quando a gente escreve, ou quem escreve, escreve também sobre seus desejos, né? E os desejos são, de repente, são expressões da nossa própria linguagem falada, escrita, corporal, né? Que vão ter valores. O que a gente exprime de desejos tem um certo valor, tem um certo sentido, né? E esse sentido é que vai dar significado à minha escrita. Então, eu tenho que desejar escrever aquilo. Se eu não tiver esse desejo para escrever aquilo, a minha escrita vai perder um certo valor, a minha escrita vai perder um certo sentido, né? A minha escrita vai ser um enunciado pelo enunciado do outro, não vai ser um enunciado pelo meu desejo, que pode também estar junto do desejo da escrita do outro. Mas entenda assim, se eu ficar apenas repetindo o que o outro diz, fazer citação e repetir, fica um copia e cola esvaziado de você. Teu desejo não vai corresponder, teu desejo não vai estar ali, não vai ter valor a tua escrita. E aí, por isso que às vezes a gente se bloqueia, porque a gente começa a ler os nossos textos, é horrível constatar isso, mas a gente começa a ler os nossos textos e a gente começa a dizer, não gostei. Quando a gente diz, não gostei, pode ter certeza, você não está se vendo nesse texto. Você não está se exprimindo nesse texto. Não está tendo uma expressão do seu desejo, não está tendo uma expressão da sua linguagem própria, né? E aí é preciso que a gente desenvolva uma capacidade fundamental de refletir sobre os temas e os conhecimentos que nós já temos, os temas e os conhecimentos que nós estamos adquirindo, e nessa reflexão sobre o que eu tenho e o que eu estou adquirindo, bem vigotskiano isso aí, é bem da teoria de Vygotsky, né? O que eu tenho e o que eu estou adquirindo, né? A zona de desenvolvimento proximal. Quando eu reflito sobre isso, eu vou ter uma capacidade, a partir dessa reflexão, de ter uma produção de conhecimento onde eu vou estar ali. Porque eu estou refletindo sobre o que eu estou escrevendo, eu estou refletindo sobre mim, eu estou refletindo sobre onde eu estou ali naquele texto. O que é que eu estou dizendo ali naquele texto que é meu? Por mais que eu diga, por exemplo, que eu diga lá, sei lá, uma citação assim de Deleuze comenta que o corpo sem órgãos é um corpo de possibilidades. Tá, eu faço uma citação dessa. Mas eu tenho que imprimir onde que o meu corpo também é um corpo de possibilidades. Eu tenho que ver ali no meu texto que eu estou também ali, porque eu também enxergo em mim uma possibilidade de várias coisas para o meu corpo, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter, essa reflexão. Porque quem escreve,
tem que ter esse olhar dessa produção de conhecimento de si e de transformação de si também. Escrever é se transformar. Ao escrever alguma coisa, você se transforma. Você começa a enxergar uma outra pessoa em você mesmo. Quando eu terminei a minha primeira versão, antes de ir para a qualificação, e enviei para o meu orientador, e ele virou para mim e disse: está muito bom, aprofunde apenas isso, isso. Aí foi pontuando algumas questões para serem aprofundadas. Quando eu fui perceber essas questões que eram para ser aprofundadas, eram questões minhas. Ele estava apenas me dizendo assim: bote mais de você. E aí eu sei que gera uma insegurança, porque assim, poxa, se eu botar mais de mim, vão dizer que eu não estou fazendo uma produção científica. Vão dizer que eu estou escrevendo as coisas do nada. Porque a gente não tem valor. Entende aí, gente, como a academia ela é massacrante nesse sentido? E aí a gente precisa quebrar isso, a gente precisa, sabe, identificar esse contexto de interação e perceber um processo social mesmo que vai permitir para a gente a expressão de quem nós somos, a expressão das nossas emoções, o compartilhamento dessas emoções, que a gente demonstre que a gente, em alguns momentos, ficou inseguro, que a gente possa e ter a certeza de que a gente vai ser acolhido nessa insegurança. Muitas vezes nem isso a gente pode demonstrar. Quantas vezes, na época da minha graduação, que eu chegava para algum professor e dizia das minhas inseguranças em fazer um trabalho, e o professor disse: mas você tem que fazer. Poxa, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir outra coisa, eu queria ser acolhido, porque eu estava com uma baixa confiança em mim, eu estava com vergonha, né, com medo de se aquela minha escrita vai ser aceita. Né? A gente é crivado dessas coisas, dessas inseguranças. Né? E aí a gente precisa quebrar essa forma de que a interferência na nossa escrita seja negativa. Né? A gente precisa realmente impedir isso na nossa prática, a gente precisa criar uma forma nossa, pessoal, de não se deixar contaminar por essas interferências negativas. Né? Eu já vi orientador virar para o seu orientando e dizer: tá uma merda isso daqui. Apaga, destrói tudo isso. Volta, refaz tudo. Já vi isso, sabe? Isso é terrível, sabe? E aí a gente precisa criar meio que uma blindagem e precisa acreditar muito no nosso potencial. Por quê? Existe uma autora chamada Faiga Ostrowel, que ela fala do processo criativo. E aí depois, Cláudia, até pode depois dar uma olhadinha, porque ela fala um pouco dessa questão da criação, e aí ela está relacionada com essa coisa da imagem visual também. Faiga Ostrowel, apesar do nome, é brasileira, cariocona da gema. E aí a Ostrowel, ela fala do processo criativo, de que criar é um ato de formar. Criar é um ato de formar, e você vai formar a si, você vai formar o seu texto e você vai formar a sua ideia. Então, isso é o ato de criar. E aí a gente precisa se fortalecer nisso. Eu tenho a capacidade de criar. Eu achava que não tinha. E à medida que eu fui botando no papel algumas ideias, eu fui dando forma para algumas ideias, eu fui formando isso. Eu fui formando essas ideias, eu fui construindo essas ideias, e aí eu fui vendo que eu estava criando. Eu estava dando forma ao meu pensamento. Eu estava dando forma às minhas intuições, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas emoções. Então, se a gente começar a praticar isso, de dar forma ao que a gente produz, de dar valor ao que a gente produz, a gente meio que desmistifica essa história de sermos bloqueados. Né? Eu lembro que eu dando aula uma vez no curso de pedagogia, aí uma aluna me perguntou: professor, se o aluno tem dificuldade em matemática e ele é muito bom em português, o que é que a gente tem que fazer? É continuar reforçando matemática para ele melhorar em matemática? Não. A gente tem que cada vez mais fazer ele se tornar melhor em português
ele ser o melhor sempre em português, porque ao ser o melhor em português, ele se sente fortalecido para superar as adversidades que ele possa ter em matemática. Então, quando eu me vejo e quando eu me vi diante da escrita, eu já tinha tido experiência de que eu era uma pessoa que já tinha habilidade para escrever, mas fui poldado e foi cortada essa dimensão de que eu não era capaz dessa habilidade. E aí eu fui vendo essa construção de que, poxa, eu posso dar forma a uma nova possibilidade de escrita, e essa escrita pode me fazer superar esse bloqueio, de superar isso. Então, eu fui fortalecendo aquilo que eu era bom, né? Primeiro, o discurso, a fala. Eu sempre fui muito bom de estar falando, de ter oralmente. Então, eu ia gravando, eu ia lendo os textos, eu ia lendo o que eu escrevia e gravava e aí escutando a mim mesmo. É outra dica muito boa. Escreve um texto, grava esse texto, ou num gravador, ou então manda esse texto lido em áudio para alguém de confiança, porque também é outro ponto que a gente vai já chegar. Inicialmente, vamos mostrar os nossos textos para quem a gente confia, para essa pessoa, pelo menos, ser coerente com a resposta e a devolutiva que ela vai nos dar. E aí você grava para essa pessoa o texto, lendo, e você depois se escuta. A gente não tem a mania, às vezes, quando a gente manda um áudio para uma pessoa no WhatsApp, a gente vai escutar o áudio, né? Para ver se deixou de falar alguma coisa. Pronto, você vai escutar você falando o seu texto, e aí você, ao escutar, você vai perceber, poxa, eu esqueci isso. Poxa, isso aqui eu posso melhorar. Poxa, essa parte aqui não está legal, eu vou desconstruir e reconstruir, eu vou dar uma nova forma para essa ideia, esse pensamento. E aí você vai falando, escrevendo e dando forma, de novo, criando. Você vai dando aí uma nova forma para o teu texto. Então, a gente precisa entender esse ponto que é fundamental, sabe? São algumas situações que a gente deve experimentar. Aí vem outro ponto. La Roça fala das experiências e a gente precisa realmente provocar essas experiências. Experiencie escrever, experiencie ler o que você escreve, experiencie falar, mostrar para outras pessoas, experiencie de repente, sabe? Não é uma publicação em uma revista ainda de qualizar 1, 2, 3, 4, não é ainda, mas de repente vai ter um seminário, um congresso, eu vou fazer uma apresentação oral, e aí nessa apresentação oral eu já vou me enxergar, eu já vou receber uma devolutiva de se esse resumo expandido que eu enviei foi satisfatório ou não. A gente precisa se lançar. Se você ficar paradinho diante do computador, com a folha em branco, a página em branco, esperando que vai vir um insight, que vai vir uma entidade do além e dizer escreva, não vai acontecer. Infelizmente. Tá? Então, esses são os pontos iniciais. Primeiro, o que é escrever, quem escreve, né? E aí vem um terceiro ponto, que são as minhas emoções. Tá? Deixa eu beber uma aguinha e aí eu aproveito e pergunto. Até aqui tranquilo, até aqui alguém, Cláudia já sinalizou que sim, eu só estou vendo a Cláudia. Cadê as outras? Pronto. Norma está ok. Vitória, eu acho que sim, porque não pode ligar a câmera. Deixa eu beber uma aguinha, tá, gente? Bom, vamos continuar então com as minhas emoções, tá? Pensando que a escrita é da forma, a gente também vai colocar no nosso papel a nossa sensibilidade, as nossas sentiências. Cláudia também, ok, Cláudia. As nossas sentiências. Quando a gente pensa nessa questão das emoções, a gente pode vislumbrar novas possibilidades de construção desse conhecimento, sabe? Assim, a gente precisa ter uma relação afável, afetiva com a escrita. A gente tem que gostar da escrita, a gente tem que gostar do que a gente escreve, a gente tem que gostar. Da mesma forma que a gente tem que ter a relação do desejo, tem que desejar escrever aquilo, a gente tem que ter afeto também. Eu tenho o maior orgulho da minha dissertação, assim, eu fico encantado. E aí eu já estou começando na produção da tese e também já estou tendo alguns orgulhos que vão aparecendo. Claro que existem as inseguranças, existem os receios, porque, mais uma vez, o fantasma academia mexe muito com a gente, né? Mas a gente vai se fortalecendo, a gente vai, como eu disse,
mexendo e mostrando para algumas pessoas próximas o que a gente está escrevendo, e aí vai ganhando esse fortalecimento, né? A troca com essas outras pessoas, gente, ela modifica também o nosso próprio conhecimento acerca da escrita. Isso vai interferir diretamente na própria prática da minha escrita, na minha própria prática textual. Porque à medida que eu vou entrando em contato com o processo de escrita da outra pessoa, eu vou aprendendo novas possibilidades, eu vou aprendendo novas lógicas de pensamento, eu vou aprendendo a possibilidade de refletir mais sobre a minha própria escrita, e aí eu vou, com base nessa reflexão e nessas interações, eu vou podendo entender, dialogar sobre esse ato de escrever. É como se, por exemplo, a Norma está produzindo um texto, e aí ela diz, ô Luiz, lê para mim, né? E eu passo a ser uma pessoa em quem ela confie, em que ela acredita que o meu retorno o meu retorno vai dar valor para a escrita dela. E aí ela compartilha a escrita dela comigo, aí eu vou, comento, eu teço algumas considerações, eu digo, Norma, se fosse eu escrevia assim, se fosse eu já pensava dessa forma e tal. E aí, ao dar esse feedback, esse retorno, ela vai, ao escutar isso, ela vai conseguir refletir sobre si mesma a partir do outro. Isso é uma questão até, inclusive, da nossa condição psicológica, gente. Desde quando a gente nasce e que a gente vai ser criado por nossos pais, é o outro que vai inserindo na gente esse reconhecimento. Lembra quando a gente era criança, e quem, não sei se vocês são mães, mas assim, se não são, mas vão ser futuramente. Mas assim, quando a gente era criança, e a gente tem uma fase que tudo que a gente faz, a gente fica, pai, olha aqui, mãe, olha aqui. A necessidade de reconhecimento é inerente na nossa condição. Então, a escrita, ela passa por esse processo. Eu preciso que alguém olhe o que eu estou escrevendo e que esse alguém que seja de confiança e que traga uma condição afetiva para essa escrita também, possa contribuir com o meu olhar. Né? Se vier alguma coisa de diferente demais, eu posso ter a abertura. Aí é que vem a história das possibilidades de construção. Eu posso ter a abertura de modificar, de criar uma nova possibilidade de escrita. Tá? É no contato com essas, vamos chamar assim, de mentorias, no contato com essas pessoas que vão dar um retorno, um feedback das nossas escritas, que a gente vai ter um primeiro contato com as nossas próprias emoções. Porque a partir do momento que a gente está escutando o feedback dessa outra pessoa, a gente está sendo revolvido por emoções de expectativa, por emoções poxa, será que meu texto está realmente legal? Será que eu estou conseguindo me tornar compreensiva na minha escrita? Será que a minha escrita está tendo realmente essa fundamentação e tal? Isso são emoções que precisam ser reconhecidas e precisam ser valorizadas. Né? Então, é um processo de você se ouvir também, tá? Ao mesmo tempo de você se sentir. Sentir as suas emoções, ouvir as suas emoções e, ao mesmo tempo, sentir segurança sobre a tua escrita. Sentir segurança sobre o que você escreveu, sobre o que você se colocou, sobre o que você se pôs ali. Aí, a partir daí, você vai ver que há uma possibilidade de você desenvolver um sentimento de integração de você com a sua escrita. Você tem um reconhecimento social de um outro ou de uma comunidade onde você está inserido, onde você está envolvido, e ao ter esse reconhecimento do outro, você começa a desenvolver uma integração muito maior com a sua escrita. Então, vejam, escrever inicialmente, existe a síndrome da tela branca. Já sentiram essa síndrome da tela branca? Aí eu tenho que escrever um artigo para amanhã. Aí eu me sento, tá lá, e eu olho, aí eu mexo nas minhas anotações, olho para um livro, vou no YouTube, vejo um vídeo, volto, a tela continua branca e não sai nada. Essa síndrome, ela é e deve ser compartilhada com alguém. Compartilhe, sabe?
Ô, Cláudia, eu não estou conseguindo produzir, Cláudia, e aí, tal? Aí, Cláudia, né? Tu está escrevendo sobre o quê? O que é que tu está buscando? O que é que tu está tentando descrever? O que é que tu está tentando... Aí eu digo, poxa, Cláudia, eu estou falando sobre as travestis, mas eu não estou tendo, não vem nada na minha cabeça. Eu já li tanta coisa, muito... Eu acho que Norma, né? Que disse, já li tanto, 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 e não sai nada. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu vou, né, quebrar isso? Como é que eu vou conseguir dar seguimento? Aí vem, talvez essa dica seja hoje, agora, nesse momento mais útil para a Norma, vem, elenque, faça uma eleição de tudo aquilo que você leu, faça uma eleição de pontos que você considerem os 10 mais prioritários para estarem no seu texto. Se 10 for muito, 5 tópicos, ou 5 temas, ou 5 frases, ou 5 trechos dos que tantos que você leu, que você sente internamente, a tua intuição está te dizendo, esses 5 pontos, eles precisam estar no meu texto. Aí não vai para o teu texto, vai para a página em branco, outra página em branco, bota esses 5 pontos e começa a escrever o que tu sabe, o que tu conseguiu absorver, o que tu conseguiu aprender sobre esses 5 pontos. Ali já vai se constituindo, você já vai começando a dar forma a um novo texto. Você vai dando uma nova estrutura. E aí, às vezes, a gente escreve 2, 3 páginas, digamos, 2 páginas. Aí você olha, relê aquilo dali, e aí precisa, de novo, escrever não precisa ser algo solitário, e nem deve. Porque quando você escreve solitário, e você, quando vai jogar para o mundo vai dizer, você está escrevendo besteira. Porque a gente necessita desse olhar do outro. Eu digo, a gente tem que estar na nossa escrita, mas o outro também tem que estar na nossa escrita. Quando eu digo o outro, eu digo que na minha escrita tem Deleuze, tem Judith Butler, tem... Esses são os outros. Mas para esses outros estarem na minha escrita, meu orientador teve que ler, uma amiga minha também leu e deu a opinião dela, uma outra pessoa, psicóloga também, a quem eu confio muito, leu e disse, amigo, faz assim, amiga, eu não gostei disso. E aí eu vou dando outra forma com o olhar do outro para aquilo que eu escrevi. E aí as coisas vão. Aí, depois de tudo isso, eu pego, volto para o meu textinho lá que está empancado, e aí eu vejo onde aquilo que eu produzi vai se encaixar. Às vezes eu vou aproveitar só um parágrafo, às vezes eu aproveito o texto todo, às vezes eu vou pegando trechos do que eu escrevi por fora e vou encaixando. Por quê? Porque escrever, aí vem um termo que a... Deixa eu ver se eu lembro o nome da autora. Eita, agora me deu um branco. Não, é um autor francês, Michel de Certeau. Ele vem dizer que escrever é uma tessitura, é uma costura entre o que eu sou, o que eu escrevo, o que eu produzo, os autores e o meu orientador. E as pessoas também que leem por fora, as minhas pessoas de confiança. Eu vou costurar isso, eu vou fazer uma tessitura disso. E aí um texto sai dentro de uma condição que a gente considera que possa ser aceitável, que possa ser reconhecido, valorizado, né? Passa a ter um valor, possa ser valorado na realidade. E aí eu tenho um processo de escrita, né? Eu tenho uma construção dessa escrita, e aí é uma forma bem interessante, viu, gente, de você dar início a esse desbloqueio, dar início a essa desconstrução, tá? E aí, dessa forma, quando a gente compartilha com as pessoas, quando a gente vai tentando reconstruir novos textos, a gente vai... a significação da escrita, ela vai sair dessa relação dogmática e reguladora da produção acadêmica para uma escrita construída numa relação de diálogo. Eu dialoguei com os autores, eu dialoguei com o orientador, eu dialoguei com meus amigos mais próximos, eu aprendi com os autores, eu aprendi com o orientador, eu aprendi com os meus amigos, eu aprendi comigo mesmo, porque de repente eu comecei a entender que o que eu pensava tinha coerência e eu só não estava acreditando em mim, entende? Eu fui dando uma construção social. Não é mais aquela construção solitária,
Porque a gente imagina que sentar e fazer, por exemplo, um trabalho de TCC, fazer uma dissertação, fazer um artigo, fazer uma tese, tenha que ser, como a academia exige da gente, algo solitário. Não. Ah, mas é porque você, quando vai apresentar e defender sua dissertação, seu artigo é o seu nome. Sim, é o meu nome, tudo bem. Mas há de se convir que ninguém nunca produz nada sozinho, né? O maior de todos os cientistas do mundo que descobriu aí a vacina da Covid, não sei o quê, ele não fez sozinho. Ele fez com um aporte de outros olhares, né? Então, é isso que a gente precisa, né, enxergar dentro da nossa construção. Vamos para um quarto ponto, que é as experiências de mim. E aí, é porque eu acho que Lucas já caiu de novo, e aí, porque no slide está a minha produção, e aí eu vou ver se eu consigo compartilhar agora. Espera aí. Não vou conseguir, não. Mas eu vou ler aqui para vocês, eu vou abrir aqui. E as experiências de mim, eu trago no texto um poema na entrada da introdução, falando do quem sou eu. E eu digo que para a gente escrever parte da gente, eu tenho que olhar exatamente para essas experiências de mim, né? Então eu leio o poema que eu escrevi. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou quem? Um bem, fazer o bem. Eu sou o meu bem. Quem sou eu? Eu e tu e eu, nós somos, vós sois. Quem sou eu? Desejo? Tudo que ensejo, vejo, e bocejo, gracejo, pelejo. Quem sou eu? Frutos da imaginação, narração de mim, de ti, de nós, de fruição, que não se imagina o fim. Quem sou eu? Um poema? Um teorema ou alfazema? Eu sou o meu tema. Quem sou eu? Uma linha, uma letra, uma frase, um texto, uma imagem, um trecho, uma epígrafe, uma cartografia. Eu sou referência, enfim. Eu sou escrita de mim. Eu disserto, eu deserto, eu disserto, dou certo. Né? E aí eu introduzo esse trabalho com esse poema, que saiu assim. Eu me sentei, dono do caderno, e tá, pá. Porque eu queria, né, inicialmente na introdução, falar de mim. Né? E aí veio essa ideia de dizer quem sou eu, poeticamente, para dar essa sensibilidade, para dar essa... E veja que a escrita depois, quando eu fui escrevendo, aí quem acompanhava e lia era essa minha grande amiga psicóloga e também meu companheiro, meu marido, que lia também junto comigo e trazia esse olhar e, poxa, que massa e tal, é isso. E aí a gente vai acreditando mais, né? A gente vai achando que a gente pode ir mais, mas foi necessário eu experienciar essa possibilidade de que a minha escrita era uma possibilidade de estar ali dentro daquele texto. E aí, quando eu mandei para o meu orientador, ele disse: Luiz, que potente, que incrível, que massa, siga, continue, vá nesse sentido. E aí eu comecei a trazer outras poesias que a gente depois, daqui a pouco, vai ler para vocês, porque, assim, quando eu penso nessas experiências de mim, eu trago a ideia de que a mudança central, eu aprendi, inclusive, isso com o próprio Deleuze, de que a mudança central de quando a gente vai produzir algo, ela está no fato exatamente da gente poder falar sobre essas emoções que nos atravessam, falar sobre o que eu sinto, tanto em relação à escrita quanto também em relação ao campo acadêmico, né? E aí, atrelado a essa questão das experiências de mim, vem a noção de narrativas. Escrever é narrar. Você vai narrar a si mesmo, você vai narrar as pessoas que você está pesquisando, você vai narrar a sua história, você vai ampliar, né, o seu pensamento sobre essa realidade por meio de uma narrativa. E aí eu vou citar um autor, que é o Walter Benjamin. Ele propõe, quando ele fala da história das narrativas, ele propõe 3 estágios
para a gente poder criar uma boa narrativa, para a gente poder narrar alguma coisa, ele traz 3 estágios. Primeiro, uma boa narrativa ela tem que ter um estágio musical, quando a história é composta. Ah, eu vou fazer uma música? Não, não é fazer uma música, mas que o teu texto tenha ritmo, tenha cadência, tenha sequência. A gente precisa ter uma certa atenção quando a gente vai escrevendo, a gente precisa fazer a costura de um parágrafo com o outro, o encadeamento. O nosso texto tem que seguir uma linha, um encadeamento, né? uma fusão de ideias contínuas, né? É isso, é essa partitura musical. Aí a gente está fazendo uso de uma metáfora que o Benjamin traz, incrivelmente, eu acho, porque realmente escrever é você construir essa melodia. A escrita é uma melodia musical, né? Então, esse é um primeiro estágio. Um segundo estágio é outra metáfora que o Benjamin traz, que é o estágio arquitetônico. Você descrever e criar uma boa narrativa é você ser arquiteto das palavras. Olha que chique, que lindo, né? Você promover uma arquitetura no teu texto, ou seja, o teu texto ele precisa de uma base sólida, ele precisa de uma construção teórica, claro, já fundamentada, porque é necessário, você tem que partir de alguém. Eu parto para entender os corpos e as corpos das mulheres travestis, das pessoas travestis, eu parto da noção de corpo sem órgãos de Deleuze, que é um conjunto de possibilidades e de multiplicidades que o corpo pode ser. É isso o conceito do corpo sem órgãos de Deleuze. Ou seja, ser travesti é isso, é um conjunto de possibilidades e de multiplicidade de um corpo, né? Então, eu parto dessa fundamentação teórica. Eu preciso ter uma base no meu texto, e a base do meu texto é Deleuze. Tá? Então, você precisa ter essa fundamentação teórica, que é a sua base. Né? E aí, arquitetonicamente, o prédio que você vai levantar, que é o seu texto, ele precisa ter andares. Né? O primeiro andar referente a alguma coisa, que são as seções que você vai produzir no seu artigo. Norma tem uma seção, e essas seções elas precisam estar ligadas. Um andar não é isolado do outro. Né? Um andar é ligado ao outro pelo elevador, pelas escadas, e aí, arquitetonicamente, você precisa ver o seu texto assim, ele sempre elevando, ele sempre crescendo. Inicialmente, a introdução é algo mais superficial, e você vai aprofundando a sua discussão, e aí você vai aprofundando, né, o levantamento do seu prédio. Então, o Benjamin fala desse estágio arquitetônico na construção de uma narrativa. E um terceiro estágio, ele chama de estágio têxtil, que é quando a escrita é tecida, costurada, aquela coisa que eu vim falando para vocês. Né? Nós somos costureiros e costureiras da nossa escrita. A nossa escrita é uma coxa de retalhos, ela vai se pautar por essa coxa de retalhos. E aí também, seguindo essa ideia que Benjamin traz, existe um autor chamado Miermont, que diz também de 3 estágios do que ele chama de processo de escrita generativa. Uma escrita ela é generativa. O que é o conceito de generatividade? O conceito de generatividade é o conceito de o que é que eu vou deixar para as pessoas que vêm atrás de mim, né? Não é a generosidade, não é nesse sentido de que riquezas, que construções, que ideologias, que fortalezas eu vou deixar para as pessoas que vão seguir após a mim nessa vida. E aí, meu irmão fala dessa escrita generativa também 3 estágios. O primeiro estágio é o do momento vivido, o momento do acontecimento, o momento dos detalhes que vão construir a sua descrição, que vão construir a sua escrita, sabe? É um momento da sua experiência corporal, é um momento da questão emocional do acontecimento, do que você está vivendo. Eu estava vendo um trabalho de uma professora, não sei se você conhece, Cláudia, a professora Daniela, que é do curso de design também, da UFPE, mas ela é mais recente de agora, Daniela Braque.
E ela Daniela tem... Braga, ela é minha amiga. Ah, olha aí. Eu E estava aí, com ela ontem. Ah, pronto. E aí, Dani é maravilhosa. E aí, ontem eu estava num grupo do imaginário com ela e ela estava fazendo uma oficina lá pra gente. Eu estava lá também. Tu tava, Eu olha aí, estava. que bom, pronto. E aí ela estava comentando exatamente isso, né? Dessa relação daquilo que a gente está vivendo nos acontecimentos, da experiência emocional e de como a nossa expressão, a nossa representação simbólica, visual, fotográfica perpassa tudo isso, né? É incrível isso daí. E ela fala da semiótica e aqui minha irmã fala da semiogênese, que é a origem do sentido, né? Onde se originou o sentido da tua escrita. O sentido da tua escrita vai se originar nos acontecimentos que você teve na sua vida, na sua experiência de vida. É aí que está se originando a tua escrita, sabe? Em segundo estágio que minha irmã fala é quando a gente consegue transformar os sinais, as pistas, né? Quando a gente consegue organizar o esboço da nossa ficção, digamos assim. Você tem a ideia, você tem pistas do que você vai escrever, você fez leituras, e quando você fez leituras, você fez fichamento, você marcou alguns trechos e tal, e dali, quando você está lendo, você sente, isso aqui cabe no que eu quero falar, cabe no que eu quero escrever. Então, ali você já está construindo essa transformação desses sinais. Isso ajuda demais na escrita. Uma coisa que eu faço muito, inclusive eu estou lendo esse livro aqui, Deleuze, Os Movimentos Aberrantes, do David Lapujade. E aí eu vou lendo e eu vou marcando trechos, e à medida que eu demoro, às vezes, horrores para ler um livro, porque à medida que eu vou lendo e marcando os textos, eu já corro para o computador e já começo a discorrer alguma coisa, e deixo guardadinho. Isso é a transformação dos sinais, porque depois, quando eu for para a construção do meu texto, mesmo, eu volto para essas breves anotações que eu fiz e vou vendo se tem sentido, se cabe, se me atravessa, se me emociona ainda, porque tem isso também, sabe, gente, do acontecimento. O que está me emocionando hoje pode entrar no meu trabalho, mas amanhã já pode ser destruído, já pode ser desconstruído, sabe? Então, é um processo de vai e vem também, né? A gente precisa ter essa percepção, né? Então, esse segundo momento é a gente entender essas transformações dos sinais. E, por último, vem a descentração do sujeito, né? Assim, o que é isso? Na visão de Mermon, é quando a gente tem um conhecimento amplo, a gente já tem algo caracterizado como um saber, como uma episteme, que já fez história, né, que já está regulamentado no campo científico e tal. E como é que eu vou descrever isso no meu texto? Eu não posso ser a repetição da repetição, sabe? O Deleuze, ele é conhecido como um filósofo que pega a ideia dos outros e transforma. O que não deixa de ser o nosso trabalho escrito também, né? Então, esse terceiro momento é isso, é a gente pegar os conhecimentos que a gente já tem e transformá-los e adequá-los ao nosso objeto de estudo, adequá-los ao que nós estamos pesquisando, adequá-los ao que nós estamos buscando desenvolver como criação da nossa inteligência. Na realidade, é a grande expressão da nossa inteligência. É eu pegar, aí voltando ao meu trabalho, eu peguei o conceito de corpo sem órgãos do Deleuze, que é esse conjunto de possibilidades e multiplicidades que uma corpo travesti pode alcançar. Peguei uma imagem de uma das personagens do meu trabalho, da Gabi, que aí ela tem uma imagem onde ela está toda pintada de vermelho, como se estivesse ensanguentada, e tem tatuado no corpo, bem na barriga, abaixo do peito, vou armada, nunca rendida. Tem tatuado isso. E ela toda vermelha, dando a imagem de sangramento. E aí eu pego e questiono no meu texto, eu pego, que corpo sem órgãos é esse que a Gabi traz através da inscrição vou armada, nunca rendida em seu corpo ensanguentado, sangrado, mutilado, que é o corpo das travestis. E aí eu faço uma leitura de um corpo sem órgãos a partir da imagem que ela me dá,
né? Então, eu transformei o conceito teórico do Deleuze e trouxe uma linguagem minha, uma percepção minha daquele corpo, daquela corpa que eu estava pesquisando. É isso, sabe? Aí você pode até dizer, para você que já fez, parece fácil, né? Mas foi difícil chegar a isso, mas assim, é aquilo que eu digo, a gente tem que se lançar. A gente tem que se permitir, a gente precisa sair desse lugar de eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Se permita, né? Vá no fluxo, vá na condição de que a coisa vai fluir. No início, parece, quando eu começava a escrever, eu disse, poxa, eu estou escrevendo bobagem, mas aí vem de novo os outros processos que eu disse, vou mostrando às pessoas, poxa, tá legal, tá construindo, vai costurando, costura com isso, costura com aquilo, e aí você vai dando corpo. Aí vem, a nossa escrita, ela ganha corpo pelo nosso corpo. Quando eu sento e começo a digitar ou escrever, eu estou dando, através do meu corpo para a minha escrita. A minha escrita está se corporificando, né? E aí, ainda nessa questão das experiências das narrativas, Lejeune também traz que existem processos que são considerados como correspondentes de uma escuta tripolar. Lejeune fala de uma escuta tripolar. Os estágios para a escrita é uma escuta tripolar. É você fazer uma escuta de si mesmo em 3 polos, em 3 estágios. O P1, né, que é o polo 1, é um projeto inicial nosso que se origina ou que se desenvolve a partir de um projeto de resistência e de negação. Olha e pensa aí, quantas vezes você já começou a escrever um texto e que você cria inicialmente primeiro a resistência e depois a negação. Você começa a negar aquilo que você está escrevendo. Esse é um primeiro ponto, que você precisa escutar esse polo de resistência e de negação. Por que eu estou resistindo tanto a esse texto? Por que eu estou resistindo tanto a escrever sobre isso? Porque, como eu digo, a escrita, ela diz de nós. Então, se eu estou resistindo a isso, está dizendo um pouco de mim mesmo, essa resistência. Essa resistência está em mim, internamente, não está na minha escrita. E se tiver na minha escrita, talvez seja falta de leitura, talvez seja falta de embasamento. Tem outros processos aí nessa construção, dessa escuta. Um outro polo, o segundo polo que Lejeune traz dessa escuta é a organização relacional e a luta que a gente tem que ter por uma imagem valorosa da nossa escrita. A gente precisa organizar mentalmente de que a nossa escrita ela precisa tocar o leitor. A gente, quando escreve, a gente não escreve voltado para nós, a gente escreve voltado para o outro. A gente escreve na expectativa do que o outro vai achar da nossa escrita. Então, a gente precisa escutar isso também dentro da gente. A resposta do outro nem sempre vai ser condizente com aquilo que você está esperando. Então, precisamos nos preparar para isso também, tá? E um terceiro polo é a dimensão do meu eu que vai se voltar para o futuro. A minha escrita também vai dizer quem vai ser eu no futuro. Quando eu escrevo uma coisa, quando eu escrevi a minha dissertação, a minha dissertação, por um meio dela, ela acaba dizendo quem sou eu agora no futuro. Quando eu terminei a dissertação em 2021, ela disse que eu estaria talvez em 2022 escrevendo, falando, apresentando toda a minha produção, toda a minha escrita, toda a minha pesquisa. Então, a dissertação diz quem eu serei, sabe? Então, a gente tem que ter essa terceira escuta também, tá? E se preparar para isso, obviamente. E aí, pensando nessas sensações, nessa corporificação que a escrita ganha a partir do meu corpo, eu escrevi um poema também chamado Corpo. E aí eu queria a permissão de vocês para ler. É uma pena que vocês não possam visualizar, porque existe uma diferenciação na escrita. Lucas, você não está por aí não, Lucas? Tá não, né? E eu não consigo compartilhar, mas... Deixa eu ver. Vamos lá, vou tentar aqui dizer para vocês como é que eu fiz. Corpo. Alinhado à esquerda, aí tem a letra C, tracinho
corporeidade. Tentem ir imaginando e visualizando. Corporeidade, só que o C separado do restante da palavra. Corporeidade. Na linha de baixo, o O, tracinho, organicidade. O O, tracinho, restante da palavra. Na linha de baixo, R, tracinho, resistência. A palavra é resistência. S, tracinho, R, tracinho, o resto da palavra. Na linha de baixo, P, a palavra é prioridade. P, tracinho, restante da palavra. E a palavra de baixo é O, é opulência, O, tracinho, restante da palavra. As primeiras letras de cada palavra que estão separadas, se você lê de cima para baixo, na vertical, de cima para baixo, forma a palavra corpo. Então, corporeidade, organicidade, resistência, prioridade, opulência, corpo, que dá também o sentido de corpa. Aí, corpa está ligado às palavras centralizadas. Palavras centralizadas. A primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Caminha, orienta, revive, pratica, afeta, com exclamação. Então, a corpa caminha, orienta, revive, prática, afeta. Do outro lado, alinhado à direita, eu sigo com o poema a partir das palavras que eu construí. No corpo, vejo a corporeidade dada pela organicidade que oferece, resistência como prioridade à significância, retratada na opulência, vista e revista na corpa, que caminha, vive e orienta, revive e desorienta, mas pratica a prática que simplesmente afeta. Tá? Depois eu acho que Lucas vai estar compartilhando esse material com vocês, aí vocês vão conseguir visualizar bem direitinho. Então, esse poema Corpo, eu faço uma desconstrução, inclusive, no texto, né? E mostra não só a estrutura linguística, mas mostra também a estrutura de sentido da forma de como a gente vai experimentando essas sensações, de como a gente vai vivenciando essas sensações de escrita, tá? Então, a ideia de que no campo intelectual há menos corporalidades, menos expressividades, isso precisa ser quebrado, né? Assim, a gente precisa tratar dessas emoções na escrita acadêmica, assumindo a presença do corpo. O corpo está nessa escrita. O corpo está ali envolvido. Tá? Eu penso no trabalho da Cláudia, por exemplo, se você fizer um trabalho de uma pesquisa de mestrado que envolva processos visuais, o teu trabalho vai ser recheado de imagens, de escritas, de narrativas e de leituras dessas imagens, né? Então, é uma quebra dessa coisa acadêmica, né? E aí você pode pensar em possibilidades de botar as imagens invertidas, de botar as imagens em diagonal, de botar as imagens formando letras. Se você, de repente, sei lá, pesquisa luta, aí você pega a letra L, coloca as imagens conduzindo ali a letra L. Você pode fazer outras dimensões, que inclusive a Daniela até comentou ontem, das colagens também, né? Então, eu acho que isso traz uma riqueza e traz a sua representatividade, traz a sua emoção, traz a sua percepção poética da escrita, né? E aí um ponto que é importante a gente olhar são os percursos que a criação nos leva, até onde a criação vai nos levar. O primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é que existem efeitos de um imaginário no processo da nossa escrita, mesmo sendo acadêmica. A gente é também contaminado por essa questão imaginária, por essa questão abstrata, né? Não deixa de termos essa visão mais imaginativa também, porque o imaginário tem um diálogo e uma conversa muito grande com as nossas emoções também. Né? Quando eu digo, por exemplo, você vai escrever o que a tua intuição está te dizendo, o teu imaginário ganha presença nesse processo, porque a intuição ela passa pelo campo do imaginário, né? Então, é um problema, gente, essa coisa do percurso da criação, que no começo eu estava dizendo para vocês, tem se tornado um problema social, de ordem social, exatamente porque
existe uma ideia sedimentada de que o imaginário na escrita acadêmica ele pode causar efeitos negativos na constituição dos saberes, né? A escrita acadêmica acredita que o saber científico é aquele que é constatado, é aquele que é plausível, que é concretizado, materializado, digamos assim, por meio da pesquisa, né? Então, se você retrata numa pesquisa dimensões do imaginário, você perde um pouco dessa dimensão do que a gente está tentando trazer aqui, né? Então, é uma questão social no sentido de que quando a gente faz, eu estava falando no início da leitura que a gente faz da realidade, quando a gente faz essas leituras da realidade do campo social, o imaginário perpassa também essa leitura, sabe? A gente, dentro do imaginário da cultura, dentro do imaginário do social, tem as questões dos mitos, tem as questões dos arquétipos, né? Tem as questões simbólicas, tem as questões representativas, tudo isso faz parte do imaginário também, né? E aí a gente percebe o quanto é difícil a gente materializar as nossas lembranças quando a gente deve expor essas lembranças por escrito, quando a gente vê que a gente se sente nesse vácuo, nesse buraco criativo, né? Então, é o exercício que eu coloco para vocês, da história da autobiografia, ele vai dar a você uma sustentação de que você não está escrevendo do nada, você não está escrevendo no vazio, né? O teu imaginário é recorrente dessas lembranças, mas elas foram vividas, elas estão representadas na tua memória, elas ganham materialização em imagens que você se recorda, né? Então você relembra aí alguma coisa da tua infância, aí você se recorda, vem a imagem, e aí você escreve essa imagem, você vai nos seus álbuns antigos de infância, pega uma foto sua, você insere ali. Eu fiz isso, eu fui nos meus álbuns, peguei fotos minhas da infância, peguei fotos minhas da adolescência, peguei fotos minhas e fui me introjetando aí nesse imaginário e fui dando uma narrativa para isso. Ela precisava ser narrada, ela precisava ser escrita, e eu fui fazendo conexão com a produção do meu trabalho, né? E aí esse processo de escrita, que parece inicialmente ter esse caráter de solidão, como eu falei já antes, a solidão da página branca, né? Tem um autor chamado Santos, brasileiro, que ele fez um esquema, se chama EIPN, Esquema Indicativo de Percurso Narrativo. EIPN, Esquema Indicativo de Percurso Narrativo. É Santos. A pesquisa dele é recente, é de 2018. Ele traz esse esquema indicativo de percurso narrativo, o EIPN, como um guia para indicar os caminhos pelos quais o enredo da nossa narrativa, o enredo da nossa história vai ser construído, tá? E aí esse esquema, ele dá à nossa escrita uma fluidez, principalmente para quem está iniciando no processo escrito, uma fluidez no desenrolar das nossas ideias e no desenrolar das nossas narrativas, sabe? Porque você não fica preso a essa necessidade de ter que responder à academia. Você cria um esquema desse percurso narrativo como uma forma de você se sentir mais seguro, de você se sentir mais... E aí, quando você socializa esse esquema com outras pessoas, você vai dando forma, novamente, a forma criativa, você vai dando sentido, esses sentidos vão se entrecruzando e vão construindo um novo percurso na tua escrita, vão dando possibilidade da tua escrita se estabelecer com uma clareza muito maior, né, de você escrever as suas narrativas e poder encher as suas páginas, tá? Então, o EPM, ele parte, né, desse imaginário na escrita, ele parte primeiro das suas experiências de leitura, tá? Quando você faz as suas experiências de leitura para criar lá arquitetonicamente, como o Benjamin fala, a base do seu prédio, né? Você faz a sua experiência de leitura e aí você vai, a partir das experiências de leitura, para o segundo ponto, que é refletir sobre os seus percursos, né? Qual é a trajetória, qual é o trajeto antropológico, qual é a história de vida, qual é a narrativa de vida da Cláudia, da Norma, da Vitória. E aí, depois dessas leituras, experiências de leituras teóricas,
você refletir sobre o seu percurso abre uma compreensão de como você vai se inserir no seu trabalho, na sua escrita. Você está ali com a sua experiência de leitura te embasando, te dando uma fundamentação teórica, você está ali reflexiva dos seus percursos, da sua história, da sua trajetória, e quando você casa isso, você vai para o terceiro ponto desse esquema, que é o desenrolar das ideias da sua narrativa. Você vai desenrolar suas ideias. Ela vai começar a fluir, ela vai começar a entrar dentro dessa página em branco. Ela vai começar a aparecer ali um caminho de escrita, né? Uma trilha. E aí, depois que você tiver esse desenrolar, vai para o quarto momento, que é a revisão e a reescrita do seu texto depois que você compartilhar com as outras pessoas. Tá? Então, você vê aí um esquema que você parte das experiências de leitura, e aí eu inseriria também aqui a leitura da realidade, refletir sobre os seus percursos e também fazer a leitura da realidade, né? Porque a tua pesquisa ela vai partir de uma pergunta que te incomoda nessa realidade, né? A pergunta problematizadora, como muitos autores trazem, é uma pergunta questionadora sobre a realidade que está posta aí, que não está te convencendo, que está despertando em ti uma curiosidade de pesquisar, de avançar um estudo mais aprofundado a partir dali. Então, são as experiências de leitura, essa pergunta mobilizadora, as experiências de leitura, você refletir sobre os seus percursos, você desenrolar as ideias da sua narrativa, e você compartilhar, né, também essa sua narrativa e fazer e se permitir a uma revisão, a uma reescrita do teu texto, a uma possibilidade de evolução no teu texto, tá? Quando a gente socializa todos esses processos do EIPN, a gente vai estar realmente superando as nossas dificuldades, a gente vai estar também partilhando as nossas dificuldades, a gente vai estar, né, tendo uma clareza necessária para escrever das nossas narrativas e daquilo que a gente pretende, para encher as páginas da gente, para sair dessas páginas em branco, né? E aí, um outro ponto que a gente acredita também que serve de gatilho para a desenvoltura dessa escrita nos textos é o fato de que a primeira versão das nossas produções, elas podem, devem e serão modificadas. Nunca a primeira versão é a definitiva, nem se iluda com isso. Pelo amor de Deus, senão você vai sofrer muito mais, né? A primeira versão, ela sempre vai ter uma modificação, ela sempre, às vezes, ela é quase que toda remodelada, né? Até chegar ao texto finalizado, são muitas modificações e a gente precisa estar aberto. É um processo, é um fluxo, sabe? E esse fluxo é que vai dando essa forma criativa para a nossa escrita. Porque a gente deixar essa possibilidade de revisão acontecer, deixar essa possibilidade de reescrita do texto em evidência, ela é um indutor desse desenvolvimento autoral nosso. A gente só se torna autor da nossa produção quando a gente revê, quando a gente remodela, quando a gente reestrutura o nosso texto. Porque aí você é quem tem o poder de dizer isso cabe, isso não cabe. De questionar com o orientador, de, poxa, será que não poderia ser dessa forma? Né? Pelo menos se eu mudar alguma pouca coisa e tal. E aí, o que eu amo o meu orientador nesse sentido, que ele diz assim, Luiz, reveja somente a escrita desse trecho. Quando ele diz reveja, e aí a gente precisa também traduzir também o que os orientadores nos propõem. Quando ele diz reveja a escrita desse texto, é porque não está bom. E quando não está bom, eu preciso remodelar, eu preciso rever, eu preciso realmente, né, reescrever e dar uma nova conotação daquilo dali. Nem que para isso eu faça novas leituras, que eu busque outros processos para complementar tudo aquilo dali. Mas o importante é eu perceber que nós temos, de uma certa forma, a capacidade de se deixar livremente aprender, se deixar livremente compreender que é um processo e que as coisas... Né? Minha dissertação ficou pronta, defendi, fui aprovado e tudo. A minha dissertação está lá, bonitinho e tudo. Mas, para a minha tese, eu vou ter que buscar outras coisas para além do que está na dissertação. Eu vou aprofundar. A tese realmente é um aprofundamento do que a gente buscou na dissertação. Então, eu fiz alguns artigos. Um artigo que eu fiz no começo do mestrado,
Hoje eu nem olho para aquele artigo e eu disse assim, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Que parecia copia e cola, gente. Do que era Butler com Foucault. Do que a Butler e o Foucault dizia, parecia copia e cola. Hoje eu vejo com outra possibilidade de eu compreender tudo isso e escrever com o que eu sinto, com o que me atravessa, baseado nessa fundamentação teórica deles, né? Então é isso, é compreender que o texto não nasce pronto, né? Que o texto não é escrito só de inspiração, eu preciso estar inspirado, não, eu preciso estar, além da inspiração, preparado, concentrado e corporificado com isso. Ali é o meu corpo que está junto nesse processo. Escrever é um trabalho laborioso, não é também sentou e escreveu. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. Eu estava conversando com uma amiga minha do doutorado e ela dizendo, eu não consigo, eu passo às vezes semanas para escrever um parágrafo. E eu digo, mulher, eu escrevo em horas, eu vou e bufo. E aí depois é que eu vejo se aquilo dali está legal ou não. Mas é exatamente essa experiência, né? De, vamos escrevendo, vai, guarda, e aí depois a gente vai tecitando, costurando e vendo a possibilidade daquilo dali frutificar, digamos assim. Então, essa escrita, ela requer reflexões sempre, a gente precisa estar, né, refletindo, precisa de revisões contínuas, de reescritas contínuas, mas compreendam que não é uma tarefa impossível, não é. Todos nós temos essa potencialidade, todos nós temos essa condição de escrever, tá? E aí eu vou trazer, já caminhando para a parte final, né, porque eu acho que já estou falando demais, eu queria depois ouvir um pouquinho vocês. E aí, alguns outros pontos sobre o escrever vida, que é um texto que também vai ser compartilhado com vocês. Deixa eu pegar aqui. Gente, esse livro, se vocês puderem adquirir, ou se vocês já tiverem, ótimo. Ele está na referência bibliográfica, Uma Escrita Outra Acadêmica. Tá? Esse livro, inclusive a escrita dele é bem... ele não é alinhado justificado, ele é alinhado à esquerda. Né? E ele traz textos incríveis que nos ajudam a entender sobre a experiência e sobre o ensaio dessa escrita acadêmica, sobre a prática, sobre um texto maravilhoso de Walter Cohen, sobre a escrita acadêmica, a política e a amizade. O que eu referendo aqui para vocês, que eu coloquei lá na bibliografia, deixa eu achar aqui o texto. Experiência e experimentações na escrita acadêmica, mas não é isso. É esse aqui. Notas sobre escrever numa vida. Esse texto está direcionado para vocês. E aí, ele é da Leila Domingues Machado e Laura Pache de Almeida, e elas trazem a ideia de alguns pontos significativos para essa escrita. Primeiro, escrever, gente, é viver, sabe? A gente está vivendo um momento histórico, cultural, terrível, saindo de uma pandemia, emocionalmente também ainda tendo que controlar as nossas próprias emoções, que dirá ter que escrever alguma coisa, né? E aí, esse momento, ele exige de nós imediatez. E o campo acadêmico, muitas vezes, principalmente se você vai fazer mestrado, em 2 anos você tem que dar conta da sua pesquisa. É uma questão imediata, é para ontem. Em 2 anos, voam, diante de tanta leitura, de tanto estudo. Então, diante dessa imediatez, a gente, na nossa condição psicológica, nós estamos cada vez mais tendo uma baixa suportabilidade da dor. Cada vez mais está sendo difícil. É tanta coisa dolorosa nesse mundo, nessa realidade, que está sendo cada vez mais difícil a gente suportar algumas coisas, tanto do nosso corpo quanto da própria alma, da gente espiritual também, e das próprias exigências cotidianas, né? Então, a gente precisa cada vez mais exercitar a nossa capacidade de desempenhar essas múltiplas tarefas que são exigidas de nós e diante do arsenal de informações que a gente é acometido diariamente. A gente é bombardeado de informações e a gente precisa criar filtros para não deixar essas informações nos contaminarem, se apoderarem do nosso ser.
Porque isso tem gerado na gente sentimentos de angústia, de tédio, de medo, de insatisfação, de incompletude. Eu até digo que é natural do ser humano. Para mim é da condição humana, nós sermos incompletos e nós vamos morrer incompletos. A completude eu acho que vem com a morte, né? A gente fecha o ciclo, né? Mas então, escrever, viver no sentido de viver afetos. Viva os seus afetos, sinta os seus afetos. Isso ajuda você a escrever. Ponha no papel os seus afetos. Esse é um primeiro ponto que essas autoras trazem. Um segundo ponto, escrever é pesquisar, sabe? A gente tem vivenciado na academia um modo de pesquisar e um modo de escrita voltado para o ensaio e erro. Escrever, errou, corrige. Escreveu, errou, corrige. A gente precisa sair disso e criar algumas linhas de resistência para exercitar o pensar, né? Para exercitar o refletir, para exercitar o sentir. Aonde que essa escrita está mexendo comigo? Porque se mexe comigo, vai mexer com o leitor. Se não mexe comigo, eu não vou atingir o leitor também, sabe? E aí eu preciso dar um sentido para o que a gente vive e dar um sentido para o que a gente pesquisa. A gente precisa se questionar. Será que essa pesquisa realmente está respondendo o que eu gostaria que respondesse? Será que o que eu tenho feito da minha vida, será que o que eu tenho feito do meu trabalho, né? A gente tem que pensar assim, o que é que a gente tem feito nas nossas vidas e das nossas vidas? O que é que a gente tem feito nos nossos trabalhos e dos nossos trabalhos? O que é que a gente tem feito da nossa escrita e na nossa escrita? É uma análise que a gente precisa ter. Isso é pesquisar. Pesquisar é você estar refletindo isso. Outro ponto, escrever é escrever, né? A escrita ela é algo imanente. Você precisa se permitir a escrever. Não adianta você ficar ali. Aí olha, tá? Se você não se permitir, deixa, vai, escreve. Não vai nessa, vou escrever besteira. Não. Você está escrevendo algo que você depois pode dar um sentido àquilo dali. Mas se permita, né? E aí você pode apostar numa escrita potente, numa escrita generosa. Você precisa ser generosa com você mesma na sua escrita. Você precisa dizer da sua experiência, dizer do que você viveu, do que você experimentou. Então, escrever é escrever nesse sentido. Um outro ponto que escrever é dizer, tá? Esse dizer o quê? Dizer sobre a realidade, dizer sobre a vida, dizer sobre essa escrita que tem uma proposta de criar um mundo, de contribuir com o mundo, a história da generatividade. O que é que eu vou deixar para as outras gerações que estão vindo aí atrás? Eu vou deixar pelo menos a minha escrita. Alguma coisa ela vai servir, alguma coisa ela vai ajudar alguém em algum momento. Em algum momento a minha dissertação vai contribuir com a vida de alguém. Tá? Além das participantes da pesquisa que ficaram maravilhadas com o que foi produzido, algo mais também vai ser feito ali também. Então é preciso a gente dizer e se debruçar sobre aquilo que a gente está se propondo, né? Entendendo que a vida tem vários espaços, que a vida tem vários silêncios, que a vida tem vários gritos, várias explosões, vários fluxos, né? E aí a gente precisa entender os encontros que a gente tem na vida. A gente tem que dizer desses encontros. A pesquisa é um encontro, né? Eu ter estudado Deleuze foi um encontro, tanto com o autor quanto comigo mesmo, porque à medida que eu lia ele mexia muito comigo. E detalhar também. Escrever é detalhar. A potência do detalhe. Quanto mais detalhes você traz para a sua escrita, mais ela ganha riqueza na sua narrativa, mais ela ganha, né? Você está trazendo um acontecimento detalhado. A escrita é feita de pequenas cenas. Tá? E aí eu escutei do meu orientador, escreva parágrafos pequenos. Não escreva, porque às vezes a gente tem mania de escrever aqueles parágrafos com 15, 20 linhas, não sei o quê. Gente, e aí eu aprendi com ele, você escrevendo parágrafos pequenos, de no máximo 5, 6 linhas, você está sendo conciso e está sendo objetivo, e ao mesmo tempo você está dando vazão ao seu sentimento. E aí você continua no outro parágrafo, e aí você vai e fica aquele texto agradável. É muito chato você pegar um texto de um autor que ele começa na primeira linha e lá na quinta folha ele para esse parágrafo. É terrível isso, sabe? Então, pensa nessa possibilidade do detalhe também. E, por último, para fechar, escrever é contar, sabe?
contar a vida, porque a vida é inacabada. A tua pesquisa, ela não vai acabar com a tua pesquisa. Ela vai continuar. Então, conta o que tu viu, conta o que te aconteceu, conta, narra os acontecimentos que você percebeu e viveu, né? Ativa esse fragmento da história no teu trabalho. É isso, tá? E aí eu encerro com um poema que eu escrevi também no meu trabalho, chamado A Arte em Mim. E aí diz o seguinte: se faz arte pelo que sou, sempre vi arte. Tive influências em parte que se fez vivência, pois da arte herdei o dom da palavra, da escrita, do pensamento. Ouvia músicas, sabia de notas e partituras, via telas, pincéis e tintas. Sentia a arte presente na vida. Vida e arte, arte em vida. Hoje me vejo, me reconheço artista. Será? Não sou eu quem produz artes artesanalmente, mas quem vive, sente e percebe a arte, de ser, de se autoconhecer, de promover a possibilidade de você e de eu nos artistarmos, ou de a gente poder ser artista. Então, a gente traz essa ideia de que a arte ela pode ser desenvolvida poeticamente no nosso trabalho. A escrita, ela está na gente, ela faz parte da gente, a gente precisa apenas deixar ela sair. A gente precisa apenas permitir quebrar esse bloqueio, quebrar essa obstrução. A escrita é um rio que ela está buscando o fluxo dela. Deixa ela seguir o fluxo dela. E depois, em alguns momentos, você vai modificando esse fluxo, você vai direcionando, você pode criar uma nova estrutura aquática ali naquele rio, você pode... Então, você vai dando vazão e deixando a coisa acontecer. Mas isso depende muito mais de nós. Somos nós que somos os responsáveis por esse processo. Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído assim com essas reflexões para que vocês possam, a partir dessas pequenas dicas, né, dessas pequenas possibilidades de visualização de uma escrita potente que está dentro de vocês e que vocês podem, né, dar uma nova dimensão, dar uma nova estrutura. E aí eu queria ouvir vocês, assim, o que é que marcou, o que é que ficou, o que é que contribuiu, o que é que superou ou não. E aí eu deixo a palavra agora para vocês um pouquinho. Eu quero agradecer também, professor. Foi uma aula, foi um encontro muito, muito bom. Acho que era a aula mais esperada. Eu estava esperando muito a aula de ética na pesquisa e a aula de hoje, que foram aulas para mim muito importantes. E sobre essa questão de você se colocar no texto, né? Porque realmente faz todo sentido. Se você está pesquisando aquilo ali, é uma coisa que lhe atravessa, né? Então, de alguma forma, você colocar quais são as suas formas de se comunicar, né? Qual é, no meu caso, né? Minha visualidade, a minha cultura visual, né? Tudo isso que as minhas imagens, como eu posso trabalhar e como isso pode se tornar um processo fluido a partir do momento que eu me coloco na minha pesquisa, né? Para mim foi maravilhosa a aula. Anotei muitas coisas, vou assistir de novo. Muito obrigada. Que bom, que bom. E aí, complementando só, do material que vai para vocês, tem os textos, tem os livros, e aí deem uma lida também nesse material, que aí vai endossar. E eu não falei de uma autora também que está muito presente nessa modificação da minha própria escrita, que é a Conceição Evaristo, com o conceito da escrevivência, né? E aí ela é potente demais, ela mexeu muito comigo, ela conseguiu desmistificar um monte de coisa e fez com que eu evoluísse na minha escrita nesse sentido também. Isso, Norma, ela é incrível. Então, ela também está dentro desse boom aí de referências que eu trago. Bem, eu vou ser breve. Eu também consegui anotar muita coisa e provavelmente vou rever essa aula. Sou muito obrigada mesmo. E foram muitas informações, né? Mas foi bem proveitosa. Eu escrevi bastante.
Maravilha, Norma, que bom. Espero que você consiga aí dar o seu Trabalho. salto, né, para dar continuidade, concluir seu artigo, né, e aí depois conseguir elaborar o teu projeto para se jogar no mestrado também, não é isso? Vou torcer muito por você também. Vitória, você está por aí? Então, sim, vocês conseguem me ouvir? Porque Estou sim, estava pode. travando aqui. Não, pode falar, estamos lhe ouvindo. Eu também gostei bastante da aula. Foi muito boa essa tarde para entender algumas coisas, conhecer também o seu trabalho, né? E eu também anotei bastante e espero que me ajude, tanto no TCC quanto no projeto que eu pretendo dar continuidade do mestrado, para tentar ingressar, né? Perfeito, perfeito. Isso vai ser, eu espero que a partir, inclusive, das leituras que eu estou propondo para vocês, que vocês consigam pegar esse fluxo da escrita e aí cada uma nos seus próprios projetos de vida, né? A norma com a questão, inclusive, da advocacia também, que exige do advogado também uma escrita bem significativa, né, Norma? E aí a Cláudia, em relação à questão de design, da produção visual, que ela precisa, as visualidades, elas precisam dessas narrativas também, precisam de uma concentração também escrita muito grande. E você, Vitória, seguindo aí no seu processo com o seu TCC, que você consiga concluir, consiga defender assim de muito sucesso e se jogar também no mestrado. É isso. Gente, eu só tenho a agradecer, foi muito bom estar com vocês, né? A gente conseguiu tirar direto e conseguiu terminar num tempo até razoável, mas eu sei que eu falei muito, eu preciso, né, descansar a minha voz e vocês, a mente de vocês, para vocês poderem absorver, né? Inclusive, existe até uma pesquisa, depois de tantas dessas aulas remotas, que passando de 2 horas, a nossa mente já não colabora mais com a absorção, né? Então, a gente está tentando respeitar aí esse limite, exatamente porque começamos às 2h10 e vamos terminar às 4h10, mais ou menos. Então, foi um prazer. Eu espero poder futuramente colaborar. Vou deixar aqui no chat, gente, o meu e-mail, tá? Para caso vocês necessitem conversar comigo e tal, de alguma dica. E aí eu estou aberto, eu vou botar o pessoal, não vou botar o da UFPE não, tá? Eu estou aberto para conversar e para luizmarcilon13@gmail.com. E aí, se precisar, a gente também está disponível, mandem um e-mail, tá? Se quiser. Ô, Luiz, se puder dar uma lida aqui, aí eu me proponho, de repente, a ajudar vocês. Eu sei que no final do projeto, do programa, a gente acaba pegando um de vocês para orientar na elaboração de um projeto, né? Não sei se vai ser alguns de vocês comigo, mas se for, vai ser ótimo para a gente poder dar continuidade. É isso. Mais uma vez, obrigado e boa sorte aí na jornada de vocês, tá bom? Um grande Obrigada, bom fim beijo de no semana, coração. Luiz. Igualmente. Tchau, tchau, gente.